primeiro, muito obrigada de novo pelo seu tempo. Eu queria perguntar para o senhor como que começou, né, esse movimento de luta junto às pessoas em situação de rua. Então, existe algum tipo de inspiração para essa atuação que o senhor tem? Então, a história da Pastoral de Rua em São Paulo é a história da igreja em São Paulo, com Dom Paulo Evaristo Arnes, que trouxe para a realidade de São Paulo aquilo que foi definido no Concílio Vaticano II, na Conferência Episcopal de Medellín e de Puebla: ser igreja com eles e não para eles. Ótimo. E aí, assim, a gente fez algumas pesquisas e a gente sabe que o senhor acolhe pessoas em situação de rua há mais de décadas, né? Mais de 30 anos. E aí, como que é a sua rotina, né? Como o senhor faz para conciliar essa rotina das atividades aqui na paróquia e com essas pessoas? É uma atividade da paróquia, então não é uma atividade separada da vida da paróquia. É uma atividade em conjunto, dentro daquilo que o próprio Papa Francisco pede, que as paróquias sejam campos de refugiados, que sejam hospitais de campanha. Então você vê aqui, não para um segundo. É verdade. E assim, já pegando um gancho aqui, né? O senhor acha, né, que essa sua formação enquanto padre contribui, né, potencializa esse olhar empático que o senhor tem, esse olhar de compaixão? Ele não é automático. Nem todo padre tem essa visão e nem toda pessoa tem visão empática. Isso depende de questões pessoais, existenciais, e também nunca a gente pode dizer que está pronto. Sempre a gente tem o que aprender. Eu não estou pronto, eu sempre estou aprendendo. E não é automático. Tem muito padre que também não gosta do povo de rua. E tem muitas pessoas, médico que também não gosta, psicólogo que não gosta, assistente social que não. Eu acredito que antes da questão religiosa sempre vem a questão humana. E é fundamental a questão humana. Porque hoje no Brasil você vê, tem muito discurso religioso, mas que é um discurso religioso neofascista, que é um discurso religioso que põe Deus acima de tudo. Deus não está acima de tudo, Deus está no meio de nós. E está conosco a partir dos mais pobres. Então, o ser religioso não é garantia de nada. Às vezes é bem do contrário do que a religião propõe. Sempre eu lembro que a compaixão, a misericórdia, a empatia, elas não são dimensões religiosas, elas são dimensões humanas. Muito bom. E aí eu queria perguntar, né? O senhor já enfrentou algum tipo de repressão, assim, tendo em vista esse trabalho social que o senhor realiza? Muita repressão. Já enfrentou? Ameaça, repressão, violência, já fui agredido pela polícia, já apanhei da polícia, já levei gás de pimenta na cara, bomba de gás, mesmo porque essa militância com a população de rua, essa luta, te leva para outras lutas, para a luta da moradia. Eu participei muito de todas as manifestações anti-Copa, todas as manifestações do passe livre, então você sofre repressão. É um autoritarismo que vem do próprio Estado, né? Sim, a violência institucionalizada, a violência do Estado, que joga as pessoas na rua, que causa miséria. A população de rua é uma população descartada pelo sistema neoliberal, ela faz parte dessa lógica. Entendi. O neoliberalismo não existe sem descarte, esses são os descartados. Sim. E aí, né, o foco assim desse banco de histórias tem sido de fato a democracia. Eu acho que suas respostas já vão muito nesse sentido. Mas aí, né, uma pergunta um pouco mais subjetiva, né? Como o senhor descreveria a democracia brasileira, levando em conta aspectos assim? Existe democracia para todo mundo? Eu acho que não existe uma democracia brasileira. A democracia no Brasil é um conceito formal, um conceito elitista, um conceito burguês. A democracia brasileira, ela é formal. Nunca houve uma democracia, porque eu acredito que o indicador da democracia é a não desigualdade. Nós vivemos uma estrutura de tanta desigualdade, uma estrutura ainda escravagista, misógina, homofóbica. Não pode ser democrático isso. Democracia não é a maioria que vence a minoria, mas o Estado tem que garantir as minorias também. Então, todos esses conceitos são conceitos, para mim, muito elitistas,
por exemplo, Estado de Direito. Fica procurando onde é que está esse Estado democrático de direito. Eu nunca encontrei. Então, a nossa própria justiça é uma justiça elitista. É uma justiça branca, uma justiça patriarcal, masculina. Então, que diabo de democracia é isso? Sem dúvidas. E aí, né, um pouco com a ênfase no trabalho que o senhor realiza mesmo, assim. Como o senhor avalia o papel do Estado, né, e o histórico de políticas públicas para pessoas em situação de rua, se é que elas existem, né? Então, e aí, junto com essa pergunta, a gente queria ouvir do senhor quais são os principais desafios para se empreender políticas para pessoas nessas condições que sejam de fato efetivas. O papel do Estado é de reprimir e de garantir os privilégios da elite. O Estado brasileiro faz isso. É uma disputa de poder da elite. Não muda. É sempre a mesma coisa. Porque é um Estado que o que ele chama de políticas públicas para a população de rua é tutela. Não tem autonomia. A população de rua acaba ficando sem autonomia. Então é um Estado de tutela e que tem políticas públicas que são de controle da pobreza, controle da miséria, porque o número de pobres é tão grande que precisa controlar, porque senão eles vão prejudicar a elite. Agora, acho que o grande desafio, acho que é importante para vocês pensarem, vocês são de que área? Relações internacionais. Relações internacionais. É de que os oprimidos, como dizia Simone de Beauvoir, são cúmplices dos opressores, muitas vezes. Vocês conhecem a Simone de Beauvoir? Ela diz, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Ou como diz o Paulo Freire, a cabeça do oprimido é a hospedaria do opressor. Então, a questão ideológica é muito forte, a ideologia dominante chega nos pobres também. Os moradores de rua também pedem comida para mim para vender. Se eles puderem mentir, me enganar, eles também vão mentir e me enganar, porque é o que eles internalizaram. Eles são socializados numa sociedade onde esses desafios estão presentes, porque a educação não é uma educação libertadora. É uma educação bancária e mantenedora do status quo. O senhor comentou do Paulo Freire, né? Eu lembrei justamente essa questão. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? É o que ele disse. Então, e esse é o grande sonho dos oprimidos, é se tornar opressor. Se um puder pegar tudo e deixar o outro sem nada, ele vai deixar. Entendi. E aí a gente, né, já caminhando para o final aqui, a gente tem estudado muito com a professora Esther Solano um conceito que é o conceito de necropolítica, né? Então, essa ideia de que a política da morte ela pode ser adaptada pelo Estado, então, de que o Estado prioriza corpos e vidas específicas. E eu queria perguntar, né, na opinião do senhor, diante, sobretudo, desse cenário de pandemia, o senhor enxerga que o Estado tem se valido de uma necropolítica? Sem dúvida. Tudo que nós estamos lendo nesse Estado, no Estado neste momento, no Estado, no governo neste momento, é necrófilo. É para que o povo morra realmente. O próprio ministro da Economia disse, vocês estão querendo viver até 100 anos? Né? Então, é um extermínio dos povos indígenas, é o genocídio da juventude negra, a LGBTfobia que mata, é a misoginia que mata. Nunca se teve tanto feminicídio como tem agora. Então, nós vivemos uma estrutura toda de morte e uma estrutura que ainda tem brechas que você tem que trabalhar nas contradições. E agora, acho que a grande dimensão da luta é que ela é histórica. Ela não começou comigo nem vai acabar comigo. Vocês vão entrar nessa luta e uma hora também vocês vão passar para outra geração. Então nós temos que lutar. A nossa esperança é lutar, não tem outro jeito. Ótimo. E aí, diante de toda essa luta, né, assim, tendo também como referência esse engajamento, esse acolhimento que o senhor faz aos cidadãos, né, em situação de rua, ainda sobra um tempo para um autocuidado? Assim, de olhar para dentro de si mesmo? Essa é uma pergunta mais para fechar. Eu acredito que é toda uma relação
confusa, de confronto, dialética. Você se cuida cuidando dos outros, cuidando dos outros você também se cuida. É o que, quando eu recebi muitas ameaças, perguntaram se eu queria escolta. E eu disse, adianta eu ficar escoltado e o povo apanhando? Então a minha segurança é que eles não sejam agredidos. Ótimo. Muito obrigada, padre. Foi ótimo.